Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, certo? Acompanhando não só as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares e principalmente se dedicando aos estudos. Turminha, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível, printa a tela. Aquele gráfico, aquela figura, aquela tabela, aquela questão que chamou sua atenção, passe para o caderno, certo? Para você continuar com os seus estudos. Show? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, terceirão. E nessa aula, nessa série de aulas, nós vamos estar trabalhando as propriedades dos hidrocarbonetos. Propriedades químicas, propriedades físicas dos hidrocarbonetos. Nós vamos fazer uma breve revisão dos hidrocarbonetos e falar sobre a combustibilidade, solubilidade, densidade dos hidrocarbonetos. Show? Então vamos começar. Bom, primeiramente, hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são todos os compostos orgânicos que apresentam na sua estrutura apenas carbono e hidrogênio, certo? Apenas carbono e hidrogênio, nós vamos classificar aquela estrutura, aquele composto como hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos podem ser classificados, divididos em hidrocarbonetos alifáticos ou hidrocarbonetos aromáticos, certo? Esse termo alifático vem de parafina. E são os hidrocarbonetos que não são aromáticos. Os compostos aromáticos são os compostos que apresentam pelo menos um anel benzênico, que é aquele hexágono com aquela circunferência no meio, ou seja, 6 carbonos que vão apresentar ligações duplas alternadas. Essa estrutura chamamos de anel aromático ou anel benzênico, que vai gerar um composto aromático. Se não apresentar essa estrutura, é um composto alifático, que pode ser de cadeia aberta ou cadeia fechada, certo? Cadeia aberta porque vai apresentar pelo menos 2 extremidades. Cadeia fechada é um ciclo, não apresenta extremidades. Cadeia fechada podemos ter os cicloalcanos, cicloalcenos. Os de cadeia aberta vamos ter alcanos, alcenos, alcinos e os alcadienos. Vamos lá. Cadeia aberta, que apresenta somente ligações simples, alcano. Cadeia fechada, que apresenta somente ligações simples, cicloalcanos. Cadeia aberta, que apresenta uma ligação dupla, alceno. Cadeia fechada, que apresenta uma ligação dupla, cicloalceno. Cadeia aberta, que apresenta pelo menos uma ligação tripla, alcino. E cadeia aberta, que apresenta pelo menos que apresenta 2 ligações duplas, os alcadienos. Professor Alex, podemos ter 3 ligações triplas, 3 ligações duplas, alcatrienos? Temos sim. Ou então 2 ligações triplas, os alcadienos. Também existem essas estruturas. Mas, a nível de ensino médio, nós vamos parar nesse conjunto aqui. Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos. Cicloalcanos, cicloalcenos e os compostos aromáticos. Esses são os hidrocarbonetos. Show? Agora, algumas propriedades desses hidrocarbonetos. Olha só, primeira propriedade, a combustibilidade. Vamos lá. É a propriedade que um composto tem de se queimar, de entrar em combustão, certo? A maioria das substâncias que sofrem combustão é de origem orgânica. É por isso que dizemos que os compostos orgânicos são ótimos combustíveis, certo? E quando você fala de compostos orgânicos, nós estamos incluindo outras funções. Não são apenas os
hidrocarbonetos. Os álcools, por exemplo, também sofrem combustão. Então, o gás metano, o CH4, também conhecido como biogás, é um gás incolor, inodoro e muito inflamável. Ou seja, a sua combustibilidade é muito fácil. Sua mistura com o ar explode violentamente quando em contato com chama ou faísca. O gás que utilizamos na cozinha, GLP. O que isso significa, turma? Gás liquefeito de petróleo. É composto por hidrocarbonetos, portanto, é uma substância, ou na verdade é uma mistura orgânica, né? Se você pega o botijão, né, bem cheinho, se você sacudir, né, você vai ter a impressão que lá tem um líquido. E na verdade é um líquido, a substância, a mistura, propano e butano, né, devido à alta pressão, né, então essas substâncias estão na fase líquida. E aí quando você abre o sistema, né, e essa mistura entra em contato com a temperatura ambiente, vai sofrer a passagem de líquido para o estado gasoso, né, a vaporização. A maior parte das substâncias orgânicas é combustível, como já citamos, né, entra em combustão, reagindo com o oxigênio, quando há uma ignição que inicia a reação que libera energia na forma de calor. Eles podem ser sólidos, como a madeira, líquidos, como a gasolina e o álcool, ou gasosos, como o butano, né, o nosso GLP. Então, aqui nós temos como exemplo, né, a combustão do etanol, a combustão do butano. Em todos os casos, tem que reagir com gás oxigênio, porque sem oxigênio não há queima, né, não há combustão. E a formação, né, os produtos serão sempre gás carbônico e água. Além disso, ó, é importante a gente fazer o balanceamento da reação, da equação, certo? Ou seja, ter a mesma quantidade de átomos no lado do reagente e no lado do produto. Show de bola, turminha? Então, aqui nós estamos evidenciando que compostos orgânicos sofrem combustão, em especial os hidrocarbonetos, como o butano, certo? Então, a queima de 1 mol de butano, ó, nós temos a liberação de 4 mols de gás carbônico. Combustíveis mais eficientes, né, são aqueles combustíveis que geram mais energia, com uma massa menor, mas também é importante verificar quanto de gás carbônico é produzido. Por quê? Porque nós sabemos que o gás carbônico é um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa. Então, quanto mais CO2, gás carbônico, for produzido, for lançado, mais intenso será o efeito estufa naquela região ou no planeta como um todo. Isso mostra que os compostos orgânicos são responsáveis por grande parte da energia que consumimos, porque a queima libera energia. Desde que mantém nossos fogões acesos, né, como o gás butano, até os combustíveis de nossos automóveis. Entre os derivados do petróleo obtidos por seu refinamento ou craqueamento, deixa eu explicar aqui rapidinho, ó, um parêntese, tá bom, turminha? O petróleo é uma mistura, principalmente de hidrocarbonetos. Então a gente precisa separar esses componentes. E essa separação é o que chamamos de refino, refino do petróleo. Quando você ouvir isso, ou você ler esse termo, né, refino do petróleo, entenda que está acontecendo a separação dos componentes do petróleo. O craqueamento, né, vem de craque, quebrar, certo? O que acontece? Nós vamos ter vários elementos presentes no petróleo que são elementos de cadeias carbônicas grandes, certo? Com 10, 12 ou mais carbonos. E um dos produtos mais importantes do petróleo é a gasolina, né? E também o óleo diesel, mas em especial, especialmente a gasolina, certo? A gasolina que gera um retorno econômico bem maior.
Então, o que acontece? A gasolina também é uma mistura de hidrocarbonetos, de alcanos, que variam de 7 a 9 carbonos, certo? Então, se a gente pega uma estrutura grande e a gente quebra, então a gente pode gerar pedaços que vão se encaixar dentro da fração da gasolina. Com isso, você vai conseguir obter mais gasolina, né, daquele barril de petróleo. É o craqueamento, certo? Então, o refino e o craqueamento, né, são muito utilizados para você obter o quê? O principal componente do petróleo, que é a gasolina. Tudo bem, turma? Uma segunda propriedade é a solubilidade. Bom, vamos entender. É uma propriedade física da matéria que indica a quantidade de soluto dissolvida em um determinado solvente. Aquela substância dissolve na água. Então, isso é solubilidade, certo? Ser solúvel na água ou então insolúvel na água. Então, o fato de uma substância se dissolver em outra, solubilidade. A solubilidade de um sólido em um líquido ou a miscibilidade entre líquidos, porque quando você fala de um sólido, ele vai se dissolver. Agora, se você tem um líquido, ele vai se misturar ao segundo, é a miscibilidade. Então, tanto a solubilidade quanto a miscibilidade dependem, né, de algumas situações que chamamos de forças intermoleculares, certo? Forças entre as moléculas, atração entre as moléculas. Então, daí nós afirmamos que substâncias polares se dissolvem em líquidos polares ou se misturam em líquidos polares. Substâncias apolares se dissolvem em líquidos apolares. E aí, como regra geral, nós temos semelhante dissolve semelhante. O sal de cozinha se dissolve em água porque eles são semelhantes, porque eles são compostos polares. O óleo de cozinha não se mistura com a água, não se dissolve, não é miscível na água. Por quê? Porque são diferentes. Um é apolar e o outro, no caso a água, é uma substância polar. Então, diferentes não se misturam, não se dissolvem. Ok, turminha? A solubilidade dessa classe de compostos, que classe dos hidrocarbonetos, é bastante limitada em função da baixa solubilidade em água. Então, os hidrocarbonetos são pouco solúveis, praticamente insolúveis em água. Os alcanos são insolúveis, mas também nós temos os alcenos, os alcinos, são insolúveis em água. E solúveis em solventes de baixa polaridade. Como exemplo, o éter, né, o éter dietílico, esse éter comum, o clorofórmio, o benzeno, o tolueno. E aí, esses últimos são encontrados mais em laboratórios de química. O fato é que você quer tirar, você está com uma mancha de graxa, né? Sua mão está suja de graxa. Quer limpar sua mão? Né? Se você utilizar água, até mesmo água e sabão, você vai perceber que ainda vai continuar sujo, vai continuar oleoso. Para você fazer essa extração, né, o certo seria você utilizar um solvente orgânico, por exemplo, o querosene. Então, você, com o querosene, por apresentar uma baixa polaridade, vai conseguir dissolver a graxa, que também é uma substância apolar. Apolar se dissolve em apolar, porque eles são semelhantes. Aqui na figura nós temos a gasolina e a água. Não se misturam, porque a gasolina é praticamente o quê? Alcanos, hidrocarbonetos. Como está escrito, apresenta uma baixa solubilidade. Então a gente vai perceber, né, essas duas camadas. Então isso mostra que a gasolina não se dissolve na água. Então são compostos, a gasolina é insolúvel na água. Por quê? Porque a gasolina é uma substância apolar e a água é um composto polar. Show, turma? Densidade. A densidade das substâncias depende principalmente de suas massas moleculares, né? O peso entre aspas, né? O peso da molécula. Os alcanos líquidos
por exemplo, são menos densos que a água. É o que constatamos quando verificamos que a gasolina, o óleo diesel, a parafina, né, flutuam na água. E aqui nós temos na figura, né, infelizmente, uma mancha. Essa mancha é uma mancha de petróleo, certo? O petróleo é uma substância basicamente feita de hidrocarbonetos, certo? Então, o hidrocarboneto, aí portanto o petróleo, vai ter uma densidade menor do que a densidade da água, por isso vai flutuar. E como os hidrocarbonetos, portanto o petróleo, são compostos apolares, não vão se dissolver na água. Não se dissolvem e são menos densos, então eles vão ficar flutuando, né, aqui na superfície, gerando uma figura, uma imagem tão triste como essa, que é uma mancha. Bom, aqui nós temos um gráfico, olha só, já é dica para você printar a tela, hein? O gráfico ao lado nos mostra que a densidade dos alcanos, certo? Nós temos aqui, ó, no gráfico, ó, no eixo Y, a densidade, certo? Lembrando que a densidade é a relação entre a massa da substância sobre o volume da substância. Nos mostra que a densidade dos alcanos de cadeia normal, certo, aumenta com o tamanho das moléculas, sem contudo ultrapassar a densidade da água, que é de 1 grama por ml. Então, na verdade, quanto mais aumentarmos a quantidade de carbono, o que a gente observa? A densidade aumenta, né? Só que nunca vai ultrapassar nem se igualar a densidade da água, que é igual a 1. Então, nós podemos afirmar que os hidrocarbonetos, alcanos, mas também os hidrocarbonetos, eles são menos densos que a água. Então, uma justificativa para a menor densidade dos alcanos, né? Falando dos alcanos especificamente, em relação à água, é a seguinte: os alcanos são formados por átomos mais leves. No caso, o carbono, massa atômica 12, né? E hidrogênio, massa atômica 1. E suas moléculas permanecem mais espaçadas, devido às forças fracas, né? As fracas forças de Van der Waals, ou dipolo induzido, né? Como você aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio. As moléculas estão espaçadas, estão distantes, então isso vai gerar essa menor densidade. A água, pelo contrário, é formada por um átomo mais pesado, o oxigênio, né? H2O, o oxigênio, massa atômica 16, além do hidrogênio. E suas moléculas permanecem menos espaçadas, estão mais próximas, porque na molécula de água, né, nós temos a ponte de hidrogênio, devido às pontes de hidrogênio. As moléculas estão mais próximas, então isso vai gerar uma densidade, né, maior. Vou ter mais moléculas por uma unidade de volume menor. Essa diferença de densidade tem várias consequências na nossa vida, várias consequências. Por exemplo, nos acidentes de vazamento de petróleo no mar, verifica-se que o petróleo flutua sobre a água, pois é immiscível e menos denso que a água do mar. Aquela figura que nós acabamos de colocar na tela para vocês, né? Gerando aquela mancha. Por que daquela mancha? Porque o petróleo ele é immiscível, não se mistura, porque o petróleo ele é apolar, tudo bem? Apolar, então não tem afinidade com a água, que é polar, e é menos denso, então vai flutuar. Os incêndios com gasolina, óleo diesel, etc., não devem ser combatidos com água, pois se fossem, as chamas iriam correr sobre a água, espalhando fogo e agravando o incêndio, certo? A água não vai ter afinidade, certo? E o que acontece? A gasolina ou óleo diesel é menos denso, então você jogou a água, automaticamente essa gasolina e esse óleo vai ficar sobre essa água, a água vai escorrer, certo? Vai para, você jogou lá para a direita. Então essa mistura vai acompanhar essa água, sem que a água possa apagar o incêndio. Então você vai estar, na verdade, espalhando, proliferando o incêndio. Então jamais com gasolina, você não deve
é gasolina ou óleo diesel, você não deve utilizar a água, né? Você vai usar aquele extintor específico para trabalhar, para poder gerar, para acabar com a chama feita pela gasolina, feito pelo óleo. Show, turma? Turminha, vou ficar por aqui. Até a próxima. Valeu!